Olá, galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Ainda se lembra do que aconteceu na aula passada? Que revisão fizemos? Que assuntos tratamos? Pois é, essa será a nossa aula de número 21 ainda, aula de revisão. Todas as aulas dessa semana serão de revisão. Sem delongas, sem conversa mole, vamos avançar. Eu sou a Tenente Silvana e vou conduzi-los aí para nestas aulas de revisão. Espero que vocês curtam. Eu curto bastante a participação de vocês no chat. Eu super agradeço a participação. Muitos de vocês assim super participam, tá? Eu guardo os nomezinhos todos de vocês com muito carinho, super obrigada, um super joinha para vocês que participam do chat com a professora, tá? Espero que vocês gostem. Estão gostando da... A professora até comprou uma câmera só para fazer uma aula legal para vocês, sabia? Melhorar a imagem, a gente conversar mais de perto, tipo assim, ó, olho no olho. Bem que a professora é meio cegueta, né? Então eu perdi, não sei onde eu pus os óculos. Enfim, para a gente ficar assim mais conectado, mas sem delongas, sem conversa, segue esse cérebrozinho, a professora super curte GIF animada, esse cérebro e pronto para ir para a escola. A professora escolheu só para vocês. Então, deixa a professora subir aqui um pouquinho e vamos então pensar aqui quais são os temas que iremos trabalhar na aula de hoje, para fechar aí todo o conteúdão desse trimestre, né, galera? Vamos rever sobre a Igreja Católica, conhecermos o conceito de universidade medieval, como se deu o comércio, a peste negra, um pouquinho dela, os fundamentos do islamismo, xiitas, sunitas e unificação do Estado árabe. Curtiu? Muita coisinha, né, galera? Mas muito legal. Vamos para mais uma aulinha. Você tomou água, deu tempo de tomar água. A professora deu aí um pouquinho de tempo da aula passada, de modo que você se levantasse da cadeira, desse uma esticadinha, né? Balançasse um pouquinho o corpo, tomasse água para vir para a aula, sem delongas. Vamos lá, porque nós temos muita coisa a conversar. Deixe-me mudar aqui de lado, eu acho que aqui fica melhor para o meu foco. Olha só, galera, então nós já aprendemos que feudalismo, cadê o post-it mágico? Bota esse post-it, galera, olha, faz alguma coisa, tá? Vamos lá. Feudalismo é o tema que estamos estudando e nada mais é esse feudalismo que um modo de organização da política, da economia e da sociedade na Idade Média. Então, tudo na Idade Média estava preso a esse modo de organização. Que estava preso a uma relação de dependência e fidelidade. Então, tudo na Idade Média estava preso a essa relação que nós chamamos de suzerania e vassalagem. Professor, a coisa mais importante de todas aquelas características feudais é a relação de dependência e fidelidade. Acertou. Mais importante de qualquer coisa na Idade Média era a relação de fidelidade, as relações de suzerania e vassalagem. E isso você não pode esquecer, tem que carimbar assim, galera. Carimba isso. E como instituição, qual era a instituição mais importante? Havia o Banco Central, o FMI? Não, galera, esses órgãos não existiam. A instituição mais importante na Idade Média era exatamente essa senhorinha que está aparecendo aqui, tá? Esta senhorinha, Igreja Católica, era a instituição mais importante durante a Idade Média. Ela vai perder essa posição política importante quando os reis tornarem-se absolutistas e vai haver um rompimento entre governo e igreja. Mas até esse momento, sim, a igreja era a senhora feudal mais importante. Quem era essa Igreja Católica, né? A responsável por difundir o cristianismo na Europa. Os membros da Igreja Católica criaram vínculos culturais com a sociedade de diversas regiões, tá? É importante lembrar que o latim, não o grego, o latim era o idioma da igreja, o idioma oficial da igreja, e ele serviu para unir a cristandade europeia. Então, o latim ele vai se estender na Europa. Claro que milhares, assim, centenas de dialetos
estavam presentes na Europa feudal, mas o latim era a língua oficial, ou seja, era a língua com que o rei tratava dos assuntos com outros feudos, com outros reis, tá? Então, de um rei para outro, a conversa toda se dava em latim, o idioma oficial ali da igreja. Não confundam com o grego. O grego ficou lá no mundo oriental, no ocidente latim. Bom, além, claro, de ser a língua presente nos textos literários. Os membros da Igreja Católica exerciam forte poder religioso sobre os seus fiéis. E aí, essa igreja conquistou, durante esses 1000 anos, poder religioso, econômico e político. Religioso porque era a principal instituição religiosa. As demais instituições, as demais ramificações do cristianismo vão surgir com a reforma protestante, mas alguns séculos depois. Poder econômico, porque ela adquiriu esse poder econômico porque muitos dos sacerdotes eram filhos de nobres e a herança desses caras, né, quando vinham dos seus feudos, era doada, essa herança ficava para a igreja. E poder político porque ela estava ali próxima, muito próxima aos senhores feudais e aos reis. Muitos sacerdotes, bispos, clérigos no geral, eram conselheiros reais, tá? Conselheiros reais. Bom, desse modo a igreja torna-se uma detentora de terras, ou seja, uma senhora feudal. Deixa eu mudar para cá, acorda? Uma senhora feudal, ok? Ou seja, ela era possuidora de feudos, de terras. Ela possuía poder econômico e poder político, ok? Vamos entender como estava a composição. Eu já trouxe esse desenho para vocês, já viu que a professora super curte esquemas, assim, deixa eu ficar aqui, substituir esse desenho, olha só, agora sou eu. Eu teria que ficar paradinho, não consigo, né, galera? Vamos lá. Vamos entender como estava, então, composta essa sociedade. No topo estava o Papa, e quem elegiam o Papa? Os cardeais. Acompanha aqui comigo, ó, galerinha. Esses cardeais estavam divididos em 2 grupos, clero secular e clero regular. Quem compunha cada uma? Os espaços religiosos, ele era chamado de diocese ou paróquia, muitos de vocês conhecem, se vocês forem aí católicos, né? E o clero regular estava presente nos mosteiros, ou seja, eram os monges e os abades. E o clero regular, o clero secular era o padre, tá bom? Olha só, o clero regular, o clero regular, ele fundava e estava presente nas ordens religiosas. Para os alunos que são católicos, você deve ir na sua paróquia e ver um sacerdote que tem uma determinada formação, franciscano, agustiniano, beneditino e etc. Esses sacerdotes optaram por essa experiência religiosa e que a gente chama de ordem, né? Então, essas ordens, muitas delas surgiram lá na Idade Média, no passado, tá? Eles viviam onde? Em mosteiros. E o clero secular, composto por bispos e padres, viviam juntos das populações. É importante lembrar que eu trouxe 2 janelinhas aqui, ó. Que o clero regular, esse aqui, foi o responsável, né, pela conversão dos bárbaros, como eu disse na aula anterior, e pela preservação do patrimônio cultural, sabiam? Os monges eram os grandes responsáveis ali por transcrever e por preservar, sim, essa beleza. A igreja, é importante lembrar, lá nós vamos falar na aula 3 sobre Renascimento, vou lembrar de novo disso, mas ela foi uma grande mecena, né, grande patrocinadora também das artes no Renascimento. E aí, no que diz respeito a essa conservação desse patrimônio cultural, o clero regular, esse aqui, galerinha, o clero regular foi o principal responsável por manter, né, por preservar esses tesouros intelectuais, ok? Vamos lá.
ok? E como se dava então? Vamos lá. A professora já está gravando muita aula hoje, tá, turma? Então vai aparecendo um pigarrinho, se acostumem. Bom, ainda se tratando de igreja católica, acorda, hein, galera? Acorda. Ela se manifestava, esse poder, além de econômico, político e religioso, também se manifestava nas áreas com educação. Por quê? Se recordam de Carlos Magno, lá no passado, o reino franco, que foi coroado imperador da Europa e etc, etc, etc. Pois é, ele criou muitas escolas, lembra? Foi até chamada ali de renascimento, né? Assim, por assim dizer, essa renovação cultural. Houve ali um princípio profundo ali de restauração cultural muito grande. E ele fundou muitas escolas nos mosteiros. Então, essas escolas funcionavam ainda na Igreja Católica junto às catedrais. Seus professores eram membros do clero, ou seja, padres religiosos. Então, a Idade Média, embora a educação não fosse pública, é importante lembrar que os europeus grande parte deles eram analfabetos, só quem tinha acesso à educação eram os filhos de nobres e muitos deles, caso se tornassem religiosos. Tá? Então, a influência da Igreja Católica na educação predominou até que os professores leigos, ou seja, não estivessem mais vinculados à Igreja Católica, mas isso muito tempo depois. Tá? Enfim, e aí por volta do século XII, aí eu quero fazer uma consideração e quero que vocês prestem bastante atenção. A partir do século XII, vão surgir as primeiras universidades do Ocidente. Do Ocidente! Galera, não confundam isso com o Oriente. Eu vou até ampliar para ficar bem grandão para você, galera. Não confunda. As primeiras universidades do Ocidente, elas vão surgir a partir do século XII. Mas não esqueçam, lá no Oriente, a primeira universidade, que é considerada a mais antiga do mundo, ela nasce por volta do século V. Se recorda? Lá por volta do século V, isso. Onde, professora? Lá em Constantinopla, capital do Império Bizantino. Constantinopla, que depois foi transferida foi chamada de Bizâncio e depois o Império Bizantino, enfim, até chegar no que é hoje Istambul e etc. Então, lá em Constantinopla, no passado oriental, já tinha universidade, lembrando que já ofereciam, nós estudamos isso, ofereciam aritmética, matemática, o imperador garantia que o ensino estivesse presente em todas as províncias, mas isso lá no Oriente, no Ocidente, grandão, a professora está falando aqui, grandão para vocês, no Ocidente a partir do século XII. Ficou claro? Registrou isso no seu post-it? Não é possível, galera, que não tenham feito. Vamos aqui. Então, veja só, a partir do século XII vão surgir as primeiras universidades no Ocidente europeu, que ofereciam vários cursos. Entre as primeiras do Ocidente, destacam-se Paris, Oxford, Cambridge, etc. Há quem diga, então, que de Bolonha é uma das mais antigas, ok? Nas universidades, haviam estudantes que se formavam, então, um agitado, né, mundo de jovens. Esses grupos eram conhecidos por serem irreverentes, compunham canções sátiras, críticas, etc. Enfim, avancemos, então, porque isso não nos diz muito. Oh, eu nem percebi que eu tinha mudado a animação aqui do slide. Ok. Esse aqui está repetido. Vamos lá, eu só repetir. Ok. E ainda falando sobre arte, galerinha, sobre arte na Idade Média. Olha só. Que imagem legal, né? Veja só. Ainda se tratando de Idade Média, é importante lembrar que, além das manifestações políticas, né, e senhoriais presentes ali no feudo,
Nós vamos ter na Idade Média também manifestações artísticas. Lembram de Carlos Magno, tá? E aí no século XII, por exemplo, antes disso, é importante lembrar que a arte na Idade Média, falando ainda de educação e arte, ela tinha uma intenção que seria a catequese, do mesmo modo que aconteceu no Oriente, lembram? Dos mosaicos, ok. E os mosaicos orientais, eles tinham as mesmas características, se recordam disso? O mesmo personagem era representado sempre do mesmo modo? Muito bem. Ok. Na Idade Média, esses mosaicos tinham uma função, sim, de catequizar os analfabetos, ensinando qual religião? A religião católica. A pintura medieval foi dominada por temas cristãos, ou seja, grande parte de toda a obra medieval está relacionada aí a exemplos, né, a figuras cristãs, temas religiosos, e tinham como princípio a vida dos santos e etc. Além dos quadros, a pintura dos murais, vitrais, miniaturas também teve importância nesse período, ok? O Papa Gregório chegou a dizer que essa arte era chamada de o livro dos analfabetos, tá? Por quê? Porque era importante aí, de modo que as pessoas conseguissem compreender o que estava acontecendo na cena. E enfim, já agora eu pergunto para você, responde no chat, se estamos estudando o crescimento do comércio, esse tema, deixa eu ampliar aqui a fotinha da professora, a carinha da professora. Este tema, galerinha, é da Alta Idade Média ou da Baixa Idade Média? Vou dar aí 5 segundinhos para vocês. 5 segundos passaram. Crescimento do comércio e das cidades. É Alta Idade Média ou Baixa Idade Média? Se você respondeu Baixa Idade Média, você prestou muita atenção nos slides da aula. Por quê? Na Baixa Idade Média é exatamente o período em que vai surgir aí esse crescimento do comércio. Vamos então, sem delongas, já estamos aí com 17 minutos de aula de revisão, galera, é muita animação. Primeiro, nós vamos elencar as situações e as consequências dessas situações. Para o crescimento do comércio, a situação foi o seguinte: aumento de produção no campo, população urbana crescente, cenário favorável aos comerciantes e crescimento do comércio. Essas são as situações do comércio. Quais as consequências dessas ações? O aumento da produção no campo permitiu aos camponeses destinar uma parte dos alimentos cultivados ao comércio. O aumento da população urbana, com o aumento da população urbana vai surgir o quê? Novas rotas comerciais, mercantis. Se o cenário era favorável aos comerciantes, esses comerciantes voltaram, veja só o verbo, voltaram a ser figuras comuns na Idade Média. Já estamos por volta do século XII, hein? Não perde de vista essa informação. E se houve crescimento do comércio, vai haver circulação de moeda. Bom, tudo isso para dizer que todas essas situações levou ao fortalecimento de uma classe mercantil que vai gerar transformações importantes na economia, na estrutura e na cultura da Europa feudal. Já estamos no século XII, significa que essa Europa feudal já está caminhando para o seu declínio total. Sem drama, estamos caminhando para o fim. Vamos lá então. E aí o surgimento dessa classe vai fazer com que nasça o mercador. Então, o mercador é a figura que, a partir do século XII, vai ganhar um espaço muito grande nas relações feudais. Por quê? Porque o cara que vai estabelecer vínculos entre a Europa, o Ocidente, a Ásia, a África, é o cara andarilho. Se lembram de Marco Polo? Nós falamos dele. Então, esse comerciante, esse mercador importante, ele vai estabelecer vínculo com outros continentes, com outros povos, ok? E ele vai ser uma figura muito importante. Por isso que a professora colocou aqui, olha que legalzinho.
Ele é o cara, deixa eu voltar aqui. Ó, ele é o cara o quê? Criador de relações. Muito bem. E aí, com o aumento da produção no campo, vai gerar excedentes. Você sabe o que é excedente? Comenta com a professora lá no chat. Comenta com a professora lá no chat. Excedente é sobra. Sobra de produto. Cadê o post-it? Cadê o post-it, galerinha? Coloca num post-it seu e cola no seu caderno. Sempre que eu usar a palavra post-it, desconfie, porque, olha, a professora pode ter sonhado com coisas importantes. Então, excedente é uma palavra importante para você lembrar, tá bom? Excedentes, se houve excedente, significa que houve muito produto, tá havendo sobra de produto, tá bom? Ok, então já aprendi, professora, que estamos estudando quando surgiu o comércio, quando apareceu a palavra feira, comércio e vida urbana, estamos na Baixa Idade Média. Acertou. Feira, comércio e vida urbana, galera, você já está na Baixa Idade Média, ou seja, a Idade Média está desaparecendo. Ok, então vamos lá. Professor, então até aqui, o comércio, a agricultura, mas mesmo assim, a agricultura ainda foi a principal fonte de economia medieval? Sim. Porque o comércio e as feiras vão se dar a partir do século XII, não esqueçam disso. E a Idade Média não começou no século XII, ela começou no século V. Sacou? E aí, as feiras medievais, sim, muito bem, surgiram a partir do século XII, e onde? Nos arredores do castelo, nos arredores dos feudos, tá? As feiras era o ponto de encontro da galera. O negócio, eu disse para você estar ganhando vida, esse meu computador? E galera, tá ganhando vida. O negócio tá grave aqui em casa. Olha só. Então vamos voltar para cá, eu só quero ampliar esse mar aqui, meu rostinho, para a professora ver de perto, ó. Olhando, mirando nos olhos dos alunos. Quero ver. Olha só, turma. Então, as feiras, elas surgiram a partir do século XII, nos arredores das rotas comerciais, dos castelos, dos mosteiros. É importante dizer, dos mosteiros. Nas grandes feiras, as pessoas vinham de várias regiões do mundo, não só da Europa, da África, da Ásia, trocar produtos, especiarias, vinhos, azeites, seda, perfume, sal, madeira e etc. E essas feiras duravam semanas, cerca de 5 semanas. As mais importantes, a de Copenhague, Flandres. Lembra da Guerra dos 100 Anos? Vamos estudar na aula de quarta-feira, na revisão de quarta-feira, tá? Guerra dos 100 Anos, porque ela se deu pela briga ali por essa região dos Flandres, região rica na produção de lã, se recorda? Eu tenho certeza que é meu aluno, então se recordou desta informação, de la informação. Ok, então Veneza, Gênova, até Frankfurt, ok? E posteriormente surgiram cidades nesse lugar. Então veja só, lembra dos andarilhos árabes, que eram comerciantes? É bem parecida a lógica aqui. Quando os beduínos, comerciantes, ok, que movimentaram a região da Península Arábica, ok, é basicamente a mesma lógica. Os comerciantes, essas feiras fundavam ali, muitas delas surgiram nesses lugares, grandes cidades, porque movimentavam as pessoas, movimentavam a vida, movimentavam o comércio, né? Então as feiras, elas vão mudar a cara da Europa a partir do século XII. Essa Europa vai sair um pouquinho lá do campo, sabe? Vai deixar de ser essa Europa tão rural e vai dar um pouquinho de ênfase ali para a vida urbana. Vamos avançar, ok? E tá aí. As rotas comerciais, as principais rotas comerciais, as rotas mais importantes das cidades e as feiras. Olha o tanto, gente, no mapa, onde aparece pontinhos em vermelho, são feiras medievais, tá? É importante lembrar que no Mar Mediterrâneo, essa merece destaque, a professora trouxe. Mar Mediterrâneo, no lugar importante com relação à feira e comércio. As cidades italianas de Veneza e Gênova, que comercializavam produtos
orientais. É importante lembrar que esses produtos que vinham pelo Mediterrâneo vinham do Oriente, tá? Vinham do Oriente, não se esqueçam disso. O mar Báltico estava muito mais relacionado às cidades da Alemanha. Haviam rotas por terra, rios e mares, e do cruzamento dessas rotas surgiram também feiras medievais, e a mais importante dela é a de Copenhague, na França. Lembrando que as rotas comerciais já para o fim da Idade Média. Eita, será se doenças, crises e revoltas? Será se Guerra dos 100 Anos é na sala de hoje ou na próxima? Não lembro. Mas eu acho que é de quarta-feira. Mas avancemos. Já estamos com 25 minutos de aula. Uou! Como passa rápido, professora? Doenças, crises, já estamos caminhando para o fim do mundo? Não, da Idade Média. Entre os anos 1000 e 1300, a Europa prospera, cresce, feira, cavalos, cavalheiros, cruzadas, retomada de Jerusalém, etc. A cidade cresce, as cidades prosperam, os burgos crescem. Mas tudo que é bom dura pouco. Depois de 3 séculos aí de pura prosperidade, a Europa vai entrar em declínio, que a gente está chamando no livro de vocês de crise. Essa crise vai se dar por vários fatores. Oferta de alimento insuficiente para atender a população, ou seja, a população cresceu muito e aí mudou-se para a cidade e faltou quem produzisse no campo. Depois, a Europa vai passar por crises, de torrenciais de chuva, invernos rigorosos, que vai destruir plantações inteiras e colheitas. E que muitas regiões de plantio, inclusive os Flandres, razão da Guerra dos 100 Anos, serão reservados para a criação de animais. Então, veja, a professora trouxe 3 exemplos de crises, fatores que levaram a essa crise que a Europa vai entrar. Além, claro, de doenças, tá? E muitas revoltas. Entre as doenças que marcaram a Idade Média, nós vamos ter a peste negra. A peste negra foi uma pandemia. Foi uma epidemia de peste negra, tá? Foi uma epidemia e ela vai existir aí entre 1348 e 1350. Temos que conferir essa data, tá? Nesse período, olha só, 1/3 da população europeia morreu de peste negra. Deixa eu dar um entezinho para parecer essa roupinha legal. Essa roupa é do final, nós colocamos no final do século XVII, mas vamos lá. O que era a peste negra como conceito? Uma doença que ela se origina no Oriente, não se sabe exatamente onde, né? Existem muitas teorias ainda sobre o surgimento, o lugar preciso do surgimento. A professora até colocou um videozinho em uma das aulas sobre peste negra, um vídeo bem ilustrativo e tal. Mas como ela chega na Europa é o importante para nós. Ela chega através dos ratos infectados por bactéria transportados em navios de mercadores genoveses. No final das contas, foram os italianos, com seus navios, que trouxeram a peste para a Europa, porque eram os caras que faziam comércio com o Oriente. E aí, a população estava desnutrida, em péssimas condições de higiene, e o esgoto não era a céu aberto, nas ruas não havia saneamento básico, o que favoreceu a proliferação da doença. Lembra? A peste é uma doença altamente contagiosa. Guerra dos 100 Anos é nessa aula. A peste é uma doença altamente contagiosa. Ela vai se alastrar, tá? Era cerca de 7 dias para o indivíduo morrer, de peste negra. Ela se dava pela contaminação, pelo ar. O bico dessa máscara, embora seja uma roupa do século XVII, era cheio de ervas perfumadas, para diminuir o odor fétido, dos corpos putrefatos. Eita, palavra bonita, dos corpos em estado de podridão, de putrefação. E aí, para diminuir esse cheiro, os médicos usavam essa máscara,
essa máscara com esse bico alongado, possibilitando a respiração desse médico, tá? É importante dizer que as condições urbanas medievais, como falta de higiene, lixo, houve essa condição favoreceu a dizimação, né, a proliferação da doença. Então, essas informações sobre as condições urbanas medievais, elas são importantes caso você precise lembrar dessa informação. Não esqueça que a população estava em penúria pela falta de alimento, ou seja, desnutrida, estava imunologicamente fraca. E aí a peste negra veio arrasando aí com a multidão, com a população europeia. Outra, já que nosso tema é, nesse final da Idade Média, doenças, crises e revoltas, a principal doença foi a peste negra, marca a principal doença na Europa. Ela é também chamada, a pessoa não pode esquecer de dizer, ela também é chamada de peste bubônica por conta dos bulbos, né, de sangue que faziam na pele. É importante lembrar que foi o médico Ibicina, o médico que nós já estudamos sobre ele quando lá no passado nós vamos revisar essa matéria, quando nós estudamos Oriente, o médico Ibicina que vai aí perceber, vai conseguir identificar como se dava o contágio. É interessante essa observação, tá? Da peste negra. Tá? Ele vai fazer, vai perceber que os bichos tocavam nos corpos putrefatos, né? E esse bicho transmitia a doença para outros humanos. Né? Um médico muito experiente, nós já estudamos sobre ele, médico Ibicina. E aí, entre outras crises que vão levar ao declínio da Idade Média, nessa baixa Idade Média vai ser a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito entre dois grandes reinos, o reino da França e o reino da Inglaterra, que não durou 100 anos, mas durou 116 anos e foi interrompido várias vezes, inclusive pela peste negra. O que essa guerra vai marcar, professora, em linhas gerais? O processo de formação das monarquias nacionais inglesa e francesa. Por quê? Porque até então, até essa guerra, era um território só, era a mesma coisa, tá? Era a mesma coisa, o negócio era o mesmo território, só que as coroas dividiam. Ora, uma coroa pertencente ao território francês ocupava o trono, ora outra, a coroa pertencente aos ingleses ocupava o trono. E é esse movimento, essa troca de coroa vai finalizar depois da Guerra dos 100 Anos. Por quê? Porque como resultado dela, nós vamos ter a delimitação de fronteira. Isso vai ser França, isso vai ter Inglaterra e acabou isso. Não é mais a mesma coisa, não. Então, veja só, quais foram os motivos da guerra? Disputa pela região dos Flandres, que eu coloquei ainda há pouco, região rica em lã. Os interesses do rei, isso é importante, da Inglaterra, de se tornar também rei da França. O rei inglês, ele queria tornar-se rei da França. É importante lembrar, já que vocês vão para o 8º ano, que essa guerra entre França e Inglaterra, ela vai permanecer por muito tempo. Tá, galera? Muito tempo. Vai impactar, inclusive, na independência americana, porque os ingleses, os franceses vão tomar partido dos americanos, sabiam? Na verdade, americanos não, mas ingleses do norte. Galera, essa rixa vai durar muitos anos. Então, motivos da guerra. Disputa dos Flandres, interesses do rei inglês em se tornar rei da França. Depois, esses são os principais motivos. É importante lembrar que o rei conseguiu vitória sobre a França e ocupa seus territórios. Depois os franceses, porque vão ter um exército profissional de Carlos III, vai conseguir libertar Paris. Quem sai ganhando, professora? Ó, a região dos Flandres ali, tá? Região rica em lã. Agora é curioso lembrar, os caras, eles mantinham laços comerciais com a Inglaterra e eram vassalos da França. Aí a confusão tá feita, né? Ou, antes de eu finalizar nossa aula, com 35 minutinhos, é importante lembrar quem ganhou
Eu não trouxe nesse slide, mas é importante lembrar que a França sai vitoriosa nessa guerra. Eu vou incluir aqui, ó, a França para ficar registrado na aula de hoje. A França, eu pensei que eu tinha colocado, né? A França, opa, mas tá difícil, né, galera? Ah, sim. A França saiu vitoriosa do conflito. Ok? Então a França foi a grande vitoriosa nesse conflito. E fica um beijo no coração de vocês. Nos vemos aí na aula de quarta-feira. Super curti esse resumão com vocês de todos os pontos mais centrais. E na aula de quarta-feira finalizaremos aí todo o trimestre com essas 3 aulinhas de revisão. Beijo, fui!